Semear Projetos Educacionais. Apresentação. A Semear Projetos Educacionais acredita no poder transformador da educação para construir uma sociedade mais justa e sustentável. Assim, sempre pensando em oferecer soluções na área de educação socioambiental, desenvolvemos este e-book para que nossos clientes, parceiros, apoiadores institucionais, empresas, governos e ONGs compreendam melhor como podemos promover a conscientização social e ambiental através de nossos projetos. Nossos conteúdos estão fundamentados nos temas contemporâneos transversais, TCTs, da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, e as práticas ESG, sigla em inglês, que significa Environmental, Social and Governance, ou seja, boas práticas ambientais, sociais e de governança corporativa. Conte conosco para realizar campanhas de conscientização socioambiental, vinculando sua marca a uma ação educativa a custo zero, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, tornando-se uma empresa reconhecida por promover boas práticas sociais e cuidar do meio ambiente. Siga conosco! No que acreditamos? Temos por objetivo fomentar um debate envolvendo toda a sociedade, contribuindo para a formação de cidadãos éticos e comprometidos com o seu papel social, de agentes transformadores de sua realidade. Acreditamos que o conhecimento e a educação desenvolvem o pensamento crítico e promovem a reflexão, a fim de compreender e atuar em diferentes contextos, seja no campo da saúde, meio ambiente, social e cultural. Conheça mais em semearprojetos.com.br. Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Eu sou Suelen Arrigo, a cerimonialista deste painel de extrema importância sobre ESG. Muito importante para nós, cidadãos, para governos, para empresas, para ONGs e, em especial, aos nossos amigos rotarianos do Rotary Club São Paulo e de todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, hoje estamos aqui então com o Dr. Geraldo Zwicker. Muito boa noite, presidente, nosso presidente do Rotary Club São Paulo. Suelen, boa noite, muito obrigado pela sua presença, pela abertura e pela sua participação no nosso painel. Uma grande alegria, presidente. Em breve vocês conhecerão a jornalista Dirce Alves, que será mediadora dos trabalhos, e teremos também a professora Ana Cláudia Rui Cardia, que ela vai fazer essa palestra sobre ESG, explicando um pouco melhor para o nosso cotidiano. Teremos também o arquiteto, o Alide Haddad, da Semear Projetos Educacionais, que ele vai falar, então, sobre essa parceria tão importante do Rotary Club São Paulo e o Rotary Club Satélite ESG, firmando, então, essa parceria tão importante para nós e a sociedade em geral. Por gentileza, a palavra é com você, presidente. Antes de iniciar o nosso painel, eu gostaria de fazer agradecimentos ao Dr. José Cury, presidente do SIMP, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo, que gentilmente nos cedeu esse estúdio onde estamos realizando o nosso projeto, né? Ao senhor Mário Albanese, que referendou o nosso trabalho, junto ao Dr. José Cury, ao Dr. Nahid Chicane, ao senhor Plínio Pereira, ao senhor Alexandre Alonso, a senhora Silvia Cabriotti, a senhora Regina Santana, a colega Gabriela Ribeiro, todos do Rotary Club, que dedicaram a fazer a sua divulgação junto aos informativos da revista do Rotary e para todos os associados do Rotary. Ao senhor Oscar de la Manha e Marco Bispo, que gentilmente estão realizando a gravação e transmissão do nosso painel, ao senhor Luiz Pascotto, da Ática Studios, a nossa mediadora nos trabalhos, jornalista senhora Dirce Alves, aos nossos palestrantes, senhora Ana Cláudia Cardia e o Alide Haddad, pela iniciativa e cooperação em nosso painel, né? A todos que estão participando
a nossa gratidão. Na atualidade, parece evidente que as organizações estão buscando, de alguma forma, reduzir os riscos decorrentes das alterações climáticas, construindo uma sociedade mais justa, gerando crescimento, objetivando criar sistemas e economias mais sustentáveis. Nesse sentido, uma proposta ESG sólida pode e certamente ajudará a assegurar o sucesso ao longo prazo dessas empresas, transformando-as em agentes de mudança na nova economia sustentável. Empresas que não adotem os princípios de ESG correm o risco de perder valor de diversas formas. Isso é uma questão inegável, né? Nesse contexto, foi firmada a nossa parceria com a empresa Semear, visando contribuir com os clubes de Rotary Internacional, alinhando as suas ações dentro das diretrizes da ESG e ainda viabilizando a obtenção de recursos para seus outros projetos sociais. Realmente acreditamos que esta parceria será um grande marco para o Rotary e uma possibilidade real de poder contribuir com os nossos clubes, empresas, governos e a sociedade como um todo. Assim, sem mais demora, vamos começar logo com o nosso painel, né? E chamo e peço então que a nossa mediadora, Dirce, Obrigada. passo a palavra a você. Muito obrigada pelo convite. É um prazer a gente estar aqui hoje falando sobre ESG. E, bem como o Geraldo falou, o ESG tem uma dimensão muito grande na nossa sociedade. Na hora que a gente pensa que o E vem dessa parte do meio ambiente, né? Então, o que as empresas podem fazer? A gente sabe essa seriedade na condução de várias coisas na área de meio ambiente. O social, né? Que não é ela só lidar com, vamos dizer assim, com a área, com os colaboradores dela, mas o que ela pode fazer no entorno, o que ela pode fazer nas comunidades, né? E a questão da governança, que também é um pilar muito importante, porque pensa assim, como que a empresa, ela pratica, como que ela está na legalidade, como que ela respeita as leis ambientais, as leis sociais como um todo, né? Então, é esse conjunto de ações que entra a política do ESG. E ela vem ganhando força, né? Hoje a gente vai estar com a advogada e professora Ana, que vai falar um pouquinho mais desse conceito para a gente. A gente também vai trazer o Alid Haddad, que é um arquiteto que atua aí há muitos anos também nos projetos de ESG. E como as empresas, porque as empresas podem sim patrocinar essas ações, aproveitando recursos incentivados. E ele vai explicar isso bem bacana para a gente. Aproveitando, estamos aqui com a professora Ana, que também é advogada. Boa noite. Conta um pouquinho da sua história, como que foi a sua ligação aí com o ESG, Ana? Primeiro, muito boa noite, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, agradeço a todas e a todos também que nos veem, nos ouvem na noite de hoje, muito obrigada. Bom, eu trabalho já com esse tema há mais de 12 anos, me formei em Direito, sou advogada por formação, mas comecei a ver que poderia aliar o direito também, todas as disciplinas relacionadas à proteção ambiental, aos direitos humanos e à gestão responsável, também a esse olhar também mais para a sustentabilidade, mais corporativo. Sim. Acabei seguindo um caminho um pouco diferente do que a grande maioria dos meus pares que decidiram ir para carreiras públicas ou trabalhar em escritórios, e hoje tenho uma consultoria em sustentabilidade. Que bacana! Então você vai explicar para a gente um pouquinho como que é esse ESG e como também as empresas, né? E a gente está conversando hoje com um público muito grande, né? Que eles sabem a importância disso, mas às vezes a gente não sabe como aplicar. Então, eu acho que esse nosso bate-papo serve para isso. E eu soube também que você trouxe uma apresentação, não é isso, Ana? Trouxe uma apresentação, sim. Então vamos colocando e a gente vai conversando, né? Excelente, acho ótimo. E eu acho que é importante a gente desmistificar um pouco esse olhar, realmente, né, para a agenda, compreendendo que ela pode ser, de fato, expandida para outros setores da economia, para a administração pública, para pequenas e médias empresas. Essa é uma discussão já que vem ganhando espaço não somente internacionalmente, mas aqui no Brasil também. Daí a importância da nossa conversa. E Ana, hoje. Uma coisa que eu sempre escuto, que é assim, às vezes o pessoal fala, isso é só para grandes empresas. Não é verdade, Não, porque jamais. se eu sou uma empresa média ou pequena, eu também tenho que estar preparada para ser um fornecedor, né? Claro. E a cadeia do ESG, ela acaba beneficiando uma série de coisas, e você melhora a sociedade como um todo, né? Exato, é sobre isso que a gente vai falar também. Então, tá ótimo. Então, a palavra é sua, Ana. E nesse caso, acho que é interessante falar que hoje em dia o trabalho de uma consultoria ele é muito relevante, sobretudo quando a gente começa a perceber que as empresas, elas, para tentar
se proteger de eventuais riscos de abusos ou violações dos direitos humanos, elas precisam fazer um trabalho cada vez mais preventivo. Sem Então, eu acho que é dúvida. interessante de a gente fazer essa apresentação introdutória sobre este aqui, e também falar sobre esse papel das pequenas e médias empresas nesse lugar, é muito importante para esse olhar de prevenção. Perfeito, também. Ana. Então, vamos lá, vamos... Muito obrigada. Bom, eu vou passar esse slide absolutamente narcisista aqui, né, narcísico, só que com um pouco da minha trajetória profissional mesmo, mas também depois essa apresentação, inclusive, pode ser disponibilizada. Bacana, ótimo, para as muito pessoas bom. que estão nos vendo hoje, então, um prazer. E aí, a ideia, de fato, é falar um pouco sobre a agenda ESG, e aqui eu escolho o acrônimo em inglês em vez de português, né, porque algumas pessoas utilizam o acrônimo em português. Sim. ESG por conta do ambiental, mas eu uso o acrônimo realmente como ele é utilizado mundialmente, internacionalmente, né? Perfeito. Que já foi dito aqui nos momentos mais introdutórios sobre a parte que foi organizado pela Organização das Nações Unidas com instituições financeiras internacionais, e nesse documento eles trazem um pouco dessas bases orientadas para as empresas de capital aberto que iriam tentar receber financiamento internacional e precisariam estar de acordo com alguns estándares. E até uma coisa justa, né? Porque assim, você vai estar recebendo um recurso, ele tem que ser muito bem aplicado, porque até eu acredito, a gente aumentou muito a consciência ambiental nos últimos anos, mas se a gente pegasse o comecinho da década de 70, quantas coisas que a gente viu que não tiveram cuidado com o meio ambiente. Definitivamente. E de alguma forma a gente está passando agora por situações que foram faltas de cuidado do passado, não é, Ana? Sim, e vou além, né? Até a origem da agenda, com a compreensão de que as empresas também seriam grandes partícipes na proteção dos direitos humanos, do meio ambiente, ela vem a partir da década de 70. Sim. A gente tem esse movimento entrando no início dos anos 2000, justamente porque já haviam tido tentativas anteriores, sim, ali na década de 70, 80, 90, para tentar regular isso de uma maneira mais robusta, mas o mercado entendeu que seria importante que, apesar de uma regulação de um tratado, ou de uma regra vinculante, eles mesmos precisariam se organizar, ainda que de maneira principiológica, então em soft law, né, que a gente fala no direito, e para isso, então, eles começam a trazer essa responsabilidade, o mercado começa a trazer essa responsabilidade, ainda que não tivesse uma regra vinculante. Mas essa autorregulação também é uma coisa muito positiva, altamente, né? relevante. E é mais ou menos o que a gente vem falando aqui no Rotary também. Dá para a gente começar, vamos dizer assim, trabalhando com os empresários, trabalhando essa regulamentação, que ela acaba se mostrando na sociedade, né? E a autorregulação, ela é muito relevante, tanto é que hoje nós temos vários compromissos, sim, que são regras absolutamente vinculantes, que trazem, né, prejuízos financeiros às empresas, caso elas não venham, sim, a se adaptar. Então, acho que por força disso também, a agenda ela acaba se ampliando, é, né? Verdade, tem razão. Para agora. Então, tanto é que ela se amplia, que ela surge nesse lugar, tá, mas depois ela acaba, né, se expandindo, se estendendo mesmo a outras espécies de empresas. Então, não somente empresas que estão ali, né, de capital aberto, que estão as 500 na bolsa, no mercado financeiro, nacional, internacional, mas também empresas familiares, empresas que não estão listadas em bolsa, e isso vai ganhando uma dimensão quando a gente começa a falar, por exemplo, com a administração pública. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho vários clientes que já fizeram trabalhos que são concessionários, olha, e que começam, então, a trazer essa necessidade de agenda também para a administração pública. Sem dúvida. A própria lei de licitações, ela foi modificada recentemente para incluir critérios ESG também. Que bacana. No ano de 2023. Então, para você ver também essa questão, essa ligação, a né? regulação, exatamente, né? E essa ligação da empresa, do setor corporativo com a administração pública. Perfeito. Então, o que a gente percebe, né? E já foi dito também de maneira introdutória, que esse é um caminho sem volta. Sim. Não dá para a gente falar hoje em projetos que não envolvam também esse olhar para a sustentabilidade. Claro que é uma discussão altamente pendular, então a gente pode ver momentos em que isso ganha uma força, momentos em que talvez essa agenda ela fique ali um pouco camuflada, mas ela não vai deixar de ter importância, ela não vai deixar de existir. Tanto não vai que as regras hoje também, elas estão acompanhando essa tendência, e é um fato que é um caminho sem volta. Sem dúvida. E um caminho sem volta para as grandes empresas, para as empresas listadas em bolsas, para a administração pública, para organismos internacionais, e também para pequenos empresários. Verdade. Então, a gente não pode deixar de falar sobre isso, por isso estamos aqui hoje à noite, tendo essa conversa, fazendo muito essa bom. apresentação. E claro, né, acho que a gente precisa falar aqui um pouco também sobre as 3 letras que formam o acrônimo, porque a gente fala, ESG, mas o que realmente está por trás do E, o que está por trás do S, e até onde vai o compromisso, porque
Eu já ouvi Exato. muita gente falar assim, ESG é filantropia. Não é filantropia, eu sei. Mas as pessoas acabam achando um pouco, né? Sim. Tipo, eu faço porque eu sou legal. Não é Sobretudo verdade. na parte do S, né? É. A gente vai falar sobre isso. Então, tá bom. Mas eu queria começar com a parte, né? Começar com com os compromissos ambientais, efetivamente. Bacana, vamos lá. E quando a gente fala sobre a proteção ambiental, acho que tem um tema que está muito em voga, que também já foi mencionado aqui inicialmente, que é o tema das mudanças climáticas. Então, Sim. a gente fala muito hoje sobre os impactos causados pelas mudanças climáticas. Esse slide também, ele demonstra isso, né? O que há de comum com essas situações. Então, eu trago grandes desastres ambientais recentes, mas que ocorreram em diferentes partes do planeta. Então, o que a gente consegue ver? Que essa não é uma agenda tão somente nacional, não é só brasileira, não é só acontecendo em outros países, né? Ela é uma agenda global. As mudanças climáticas, elas trazem problemas de ordem global. A resposta precisa ser global, mas também precisa ser local. Porque não adianta você só pensar no global e você não está olhando o que está ali do seu lado, né? O global é um conjunto de locais. É eu sempre falo verdade. isso para os meus alunos e minhas alunas. Eu tenho outro chapéu, sou professora universitária também. Que coisa boa, é muito bom. Eu sou professora da Faculdade de Direito, do Mackenzie, dou aula de Direito Internacional, e eu falo isso para as minhas alunas e meus alunos. O global, gente, ele é um conjunto de locais. Então, de nada adianta só pensar do ponto de vista internacional se eu não estou fazendo nada na minha casa. Né? E aqui também eu trago alguns exemplos do Brasil também na apresentação, para que fique muito evidente que nós estamos inseridos, também né? inseridos, que esse problema está muito próximo aqui, né, de nós. E não só pensando em mudanças climáticas, né? Aí, claro, as mudanças climáticas, elas são também uma consequência de outros cuidados que a gente precisa ter nessa agenda. Então, as empresárias e os empresários podem refletir um pouco, tá bom, mas como é que eu vou pensar em ser um partícipe no enfrentamento às mudanças climáticas? Como? Pensando na redução de emissões. Mas uma pequena empresa pode fazer isso perfeitamente. Hoje em dia nós temos, de fato, né, atuações em empresas que auxiliam pequenas empresas também nessa redução de emissões de CO2, né? Então também essa compensação por algumas vezes, dependendo do setor da empresa, né? Também pensando em uso de recursos hídricos, né? Pensando também em como a empresa ela pode contribuir na cadeia produtiva também para ser um redutor ali das emissões de CO2 na cadeia, olhando, então, a gente vai falar das reduções de emissões, quando tem 3 escopos, né, o escopo 1, o escopo 2, o escopo 3 das emissões, e aí quando a gente pensa na cadeia, essas empresas entram no escopo 3, e que é um dos escopos mais difíceis de medição, porque ele não é a atuação direta daquela empresa. Então, os pequenos empresários que estão ali numa cadeia produtiva serão parte desse escopo 3 de grandes empresas. Perfeito. Então, eles fazendo a parte deles também conseguem contribuir. Sobremaneira para a redução de emissões. E, às vezes, até pequenas ações que você implanta no dia a dia da empresa, você já vai estar contribuindo, como você falou, de recursos hídricos, de energia, disposição de resíduos, né? Eu acho que tudo isso acaba passando também, né? Sem dúvida. Além da análise do ciclo de vida de produtos e tudo mais, que são discussões maiores, mas assim, o dia a dia tem muitas facetas que a gente pode trabalhar, né? Sim, pensando em circularidade hoje também. Sim. Né? Acho que é um tema que merece atenção aqui no Brasil, ainda mais nós temos a lei, né, de resíduos sólidos, então eu sempre trago a regulação. Fez 20 anos essa semana, a lei de resíduos sólidos. É uma lei que eu acho que merece muito também atenção do pequeno e da pequena empresários, porque justamente eu acho que tem muitas empresas hoje que não são grandes empresas que estão fazendo esse tipo de trabalho também na circularidade. Então, hoje esse é um tema também que ganha muito espaço na agenda do ESG. Certo. E aí, eu vou passar para o ESG, porque eu estou um pouco preocupada com o tempo, a gente vai se empolgando. Estamos com o tempo, fique tranquila. Então, eu posso voltar então, pessoal, pensando mais um pouco também na agenda ambiental, eu acho que a gente tem que olhar aqui para uma questão também de apoio a outras iniciativas ambientais e que tem conexão com o social, como a gente vai falar muito em breve. Então, por exemplo, reflorestamento, que bacana, né, iniciativas de reflorestamento, iniciativas também com outras organizações da sociedade civil, entra um pouco na filantropia, mas não é só, mas que também tem esse papel de atuar em regiões que estão sendo desmatadas ou reflorestadas. Ou, por exemplo, cuidar de uma limpeza de um riacho que passa na cidade, não é? Exato. Trabalhar, vamos supor assim, vamos implantar a coleta seletiva, porque essa é uma realidade que a gente sabe que ela não chega na maior parte dos municípios, né? Investimento em energia limpa. Sem dúvida. Eu mesma estava recentemente conversando com uma pessoa que ela é uma diretora de uma organização da sociedade civil,
em que eles querem reflorestar a Amazônia e trabalhar com sistemas agroflorestais. Tá. É interessantíssimo. O que muitas vezes esses pequenos produtores na Amazônia precisam? Às vezes de mudas. Porque o impacto das mudanças climáticas, ele faz com que eles não consigam nem produzir as mudas. Então, tem organizações dessa natureza que vão precisar de um suporte econômico-financeiro, que muitas vezes a empresa pode, esses pequenos empresários podem auxiliar e fazer uma participação. E essa união é não possível. direta, Não, né? e às vezes assim, Definitivamente. às vezes a gente fala assim, nossa, para mim está muito longe, mas a hora que você se une a outros, é aquela história, um pouquinho de cada um faz o grande, né? Exato, a união faz a força. A união faz a força, é isso aí. Então, acho que esse é um lugar também bem interessante para a atuação na agenda ambiental. Eu acho que aqui, claro, né, a gente está também tangenciando um pouco mais a essa realidade, mas, sem dúvida alguma, há outros compromissos relacionados à agenda ambiental que também as empresas precisam cumprir, sobretudo aquelas listadas em Bolsa de Valores. Sim, com né? certeza. Mas, pensando em sentido amplo aqui. Olhando um pouco para o aspecto social agora, eu queria também trabalhar com vocês a ideia de que o S, né, o próprio idealizador dos princípios orientadores da ONU sobre empresas e direitos humanos, o John Ruggie, ele era professor de Harvard, ele também auxiliou a Organização das Nações Unidas na criação desses princípios. Ele falava, o S é sobre pessoas. Então, a gente está falando sobre pessoas, né? Tá. E aí, a gente fala, pessoas, ok, né? Aí a gente já pensa em quê? No primeiro momento, a filantropia. A filantropia, ela é uma parte do S, do ESG. Ela é uma parte que, muitas vezes, ela esteve ligada por muito tempo a essa função social da empresa. Então, a própria lei brasileira, ela fala na função social da empresa, e por muitos anos a ideia de função social da empresa, ela esteve tão somente atrelada à filantropia. Então, hoje é um raciocínio que a gente traz, e que muitas pessoas ainda consideram como sendo o único válido, por conta dessa instituição. Porém, a lei, ela também, a interpretação normativa, ela também se amplia à medida em que os compromissos se ampliam, à medida em que a compreensão do nosso papel na sociedade se amplia. Sim. E a ideia de função social da empresa, ela se amplia também, para entender não somente compromissos filantrópicos ou de auxílio de um papel da empresa juntamente à sociedade civil organizada, mas também um olhar para as pessoas em toda a atuação corporativa. Dá um exemplo disso, por exemplo, com os colaboradores também. Exatamente. E isso implica falar em colaboradoras e colaboradores, em terceirizados. E a gente tem um tema aqui bastante espinhoso, a gente já vai voltar nisso. Tá. Falar sobre consumidoras e consumidores. Sim. E falar sobre pessoas em toda a cadeia produtiva. Ou seja, a responsabilidade hoje das pessoas, ela não serve somente para aquele núcleo ali. Da onde eu compro a minha matéria-prima, né? E tem mais um grupo que é muito importante. As comunidades do entorno. Sim, com certeza. Então, aqui a gente fala sobre pessoas e mapeia pessoas do começo ao fim da cadeia, do começo ao fim da atividade, todas aquelas que potencialmente serão impactadas pelas atividades. Que bacana. Né? Então, hoje, por exemplo, nos trabalhos da consultoria, naquilo que a gente chama de devida diligência em direitos humanos, né, que é esse olhar para a cadeia como um todo, de fato a gente mapeia e a gente chama eles e elas de detentores de direitos. Então, a agenda ESG, no S, ela tem que mapear, rastrear e compreender a proteção a todas e todos os detentores de direitos que estão comprometidos nessa atividade corporativa. Que bacana. Né? Então, isso envolve, de fato, uma gama de pessoas e um cuidado muito atento para eles e elas, e inclusive quando a gente fala de comunidades do entorno, entram também as organizações da sociedade civil. Então, a gente consegue perceber nessa linha que a filantropia, ela é uma parte do S, mas ela não é o todo. Com né? certeza. Então, esse cuidado ele é muito importante. Sim, sem dúvida. E às vezes a gente vê que pequenas ações que a empresa, às vezes, implanta na comunidade dela, ela muda muita coisa. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Esse olhar para o desenvolvimento local também é muito importante. É verdade. E aí um ponto que eu acho que é muito importante falar, e a gente mencionou brevemente aqui, que é esse olhar para as cadeias de fornecimento. A gente pode usar diferentes terminologias, né? Hoje a gente vê cadeia de valor, cadeia de fornecimento, né? Cadeia global de produção. Acho que aqui a ideia é pensar na cadeia de valor como um todo, né? Vou usar esse termo, mas ele pode ser sinônimo dos outros, com algumas nuances diferentes técnicas, mas
acho que aqui a gente pode Mas a realmente gente, entender como um dá para conjunto. entender o que você está falando, é um olhar para todas as pessoas, né, como você disse. E aqui é onde a gente tangencia, né, eu comecei falando muito sobre lei, eu sou advogada, mas agora a gente entra num lugar de negócios mesmo. Tá. Quando a gente fala em administração de empresas, quando a gente fala em gestão corporativa, gestão empresarial, a estrutura das empresas, no que tange a um olhar para a cadeia de fornecimento, ela não foi construída para considerar pessoas no centro. Sim. Então, quando eu coloco essas imagens que estão nesse slide, a gente olha esse processo de produção, né, de logística, de venda, de consumo, né, todo esse processo logístico, ele não envolvia pessoas. Sim. Mas as pessoas são parte de todos eles. Não tem como. Exato. Vou dar um exemplo. Uma empresa de bebidas. Sim. Ela produz as bebidas e ela tem de vender aqueles, né, entregar aqueles vasilhames até o supermercado. Um exemplo rápido. Essa entrega é feita por quem? Por pessoas. São pessoas. Então, a logística ela também envolve pessoas. Quem são essas pessoas que estão nesse trabalho de logística? Sim. Né? São colaboradoras e colaboradores? São registradas? Não são? São empresas terceirizadas? Essas empresas Qual é a terceirizadas... escala de trabalho dessas pessoas, Exatamente. Né? Essas empresas terceirizadas, como é feita a contratação desses colaboradores? Eles são colaboradores da empresa terceirizada? Como isso funciona? Quais são as horas de trabalho? Quais são as condições de trabalho? Eles estão contratando pessoas migrantes ou pessoas brasileiras. A gente viu casos grandiosos aqui no Brasil, né, também de migrantes trabalhando para empresas de logística e que estavam sofrendo abusos, violações de direitos humanos. Então, o que a gente começa a perceber a partir daqui? Estou dando um exemplo, né? Mas tático, a gente tem vários, a gente vê pelo noticiário. Vários nas cadeias de produção. Então, aqui é um lugar em que a gente tem que ter muita atenção, porque o ser humano não está colocado no centro. É verdade. Temas hoje de diversidade, equidade e inclusão também ganhando espaço nas empresas, né, trazendo um olhar maior para a diversidade, porque a diversidade também ela é lucrativa. A gente tem uma diversidade de ideias, a gente tem temas que são muito relevantes. Porque quando você mistura, né, ou vamos dizer assim, você tem essa oxigenação, né, de pessoas de diferentes tipos, de diferentes nacionalidades, quer dizer, acaba tendo uma oxigenação, isso é muito positivo, né, formações, né. Exato, e aqui eu acho que é um olhar que a gente precisa ter, de fato, para os direitos humanos, e aí quando eu falo de direitos humanos, eu falo de direitos humanos em sentido amplo. Dignidade da pessoa humana, pensando em direitos das trabalhadoras e trabalhadores, pensando em direitos sociais, direitos também de igualdade, né, em sentido amplo, também falando aqui na ideia de diversidade, mas um olhar que eu acho que a gente tem que trazer muito para a realidade da nossa fala hoje, justamente pensando na cadeia produtiva, pensando nas questões trabalhistas. Esse é um tema hoje bastante espinhoso, e eu falo isso, assim, com muita propriedade, porque eu trabalho muito com isso. Quando eu olho para a cadeia de fornecimento, a maior parte dos fornecedores, eles são pequenas e médias empresas. E eles precisam ter um controle cada vez mais amplo das condições de trabalho, das pessoas que estão sendo contratadas, né, por elas e por eles. O empresário e a empresária, eles precisam ter essa atenção. Porque hoje, em termos de responsabilização de empresas e fiscalização grande de empresas, também. Elas estão sendo cada vez mais fiscalizadas, ponto 1. E ponto 2. Eu geralmente trabalho com empresas da cadeia, mas também eu trabalho muito com grandes empresas que subcontratam fornecedores. E aí eles querem ter essa garantia eles também. Eles querem muito ter essa garantia. E o que eu mais tenho feito no último tempo são planos de engajamento com fornecedores, para que essas fornecedoras e esses fornecedores se adequem o quanto antes a essa agenda, para que também não deixem de ser fornecedoras e fornecedores. Porque às vezes, assim, ela é uma grande indústria, mas ela tem talvez a parte de vigilância terceirizada, a parte de limpeza, a parte mesmo até de contabilidade. Então, quer dizer, a hora que ela começa a trabalhar tudo isso, ela tem que ter essa certeza que ela também não está errando em nenhum passo, porque no final, a grande empresa também é responsável por quem ela contratou, né? Sem dúvida. Ela e na ideia de supply chain management, né, que a gente fala dessa administração da cadeia de fornecimento, esse é um ponto muito importante. Eu lembro uma vez que eu fiz uma auditoria numa grande empresa farmacêutica, e ela falava, o diretor de suprimentos, ele falava assim, aqui a gente cuida de alfinete a foguete. Então, assim, é tudo, porque tudo tá ali, passa por compras, né? Exatamente. Ele falava de alfinete a foguete. Achei ótimo isso, porque é isso, né? Eles vão ter empresas que se relacionam com a compra de todos esses produtos, ou seja, estão comprando de pequenas e médias empresas que estão fornecendo esse tipo de produto,
né? E às vezes muitas são fornecedoras e fornecedores críticos. E eu conto uma história breve, que também estou preocupada com o tempo, mas uma história breve, que é o seguinte, que uma vez numa auditoria, a gente estava fazendo uma auditoria com pequenos e pequenos empresários, mas que eram fornecedores críticos de uma grande empresa de infraestrutura brasileira. E aí a gente chegou para ele, era um fornecedor crítico, portanto, era muito importante para a empresa de infraestrutura que aquele fornecedor tivesse uma organização, né? Tudo certinho, né? E aí ele respondeu documentalmente, tinha uma série de certificações, era um fornecedor que, né, aparentemente tinha ali também um olhar para direitos humanos, mas precisava ser auditado. Aí a gente chega para perguntar para ele, de uma cidade pequena, ele fala o seguinte: olha, a gente aqui cuida assim do social. A gente doou um cachorro policial para a polícia local para combater o tráfico de drogas. A gente fala, isso é importante? É lógico que é. Claro que é, mas isso não é só o social. A gente fala, tudo bem, filantrópico. Vamos olhar agora para as condições de trabalho do pessoal da sua empresa? Como que eu registro? Qual que é a hora de trabalho? Tem contrato? Não sei o quê. E aí ele começou a entender, só na auditoria, que ele ia precisar se engajar mais. Depois, ele entrou no plano de engajamento de fornecedores que a empresa, a gente estruturou um programa de engajamento com fornecedores críticos e não críticos, e ele entendeu que, em sendo fornecedor crítico, ele deveria se engajar. Era uma pequena empresa. E aí, esse empresário, ele começa a entender que se ele não se ajustasse a isso, ele ia perder aquele contrato. Ia mesmo. E para ele, aquele contrato era muito importante. Ele não era só um fornecedor crítico da grande empresa, ou seja, a empresa grande precisava dele, mas ele também precisava dela. É uma troca, né? Exato, que ele poderia quebrar se ele não se adequasse a isso. Sim. Então ele começa... E ao mesmo tempo não ia permitir, tipo assim, posso até abrir mão desse cliente, mas como é que eu vou... Já é uma demanda de mercado, é uma necessidade. É uma demanda. Ele ia perder outros contratos, ou ele não ia conseguir entrar em outros processos, outras licitações. Hoje a gente vê que tem várias empresas em processos licitatórios que já colocam os questões critérios relacionadas à sustentabilidade. E por que isso? Porque às vezes vem também de um banco de desenvolvimento que tem ali os performance standards, né? Os standards de performance sustentável. Então, é uma cadeia mesmo, é um dominó, né? Que a pequena e média empresa, elas precisam estar cada vez mais atentas. A maior parte dos empregos estão nas pequenas e médias empresas. No Brasil, principalmente, mais de 90% das empresas brasileiras então, são pequenas por isso médias. a importância dessa conversa, de que essa informação chegue ao maior número de pessoas, né? Para a gente ter essa sensibilização e começarmos essas adequações, Sim. né? E eu acho que eu fico muito feliz em estar aqui hoje à noite, porque eu acho que é uma conversa muito importante com empresárias e empresários, e de fato, a consciência dessa agenda, ela parte de cima. Tanto que é por isso que a gente vai falar sobre governança também. Então explica essa parte pra gente, que eu acho que às vezes é a que fica menos clara pra gente. É a menos clara, mas é a mais importante. Então, quando a gente fala sobre uma gestão responsável, definitivamente a consciência dessa agenda, ela tem que partir da empresária e do empresário. Porque de nada adianta a gente só conscientizar as pessoas que estão ali na base, né, que estão trabalhando, a colaboradora, o colaborador, que vão exigir melhores condições? Não, mas vão exigir isso como? Muito provavelmente judicialmente, trazendo prejuízos à empresa. A governança, ela é o palco de atuação preventiva. Então, uma governança responsável, consciente sobre essa agenda e sobre quais são os temas relacionados a essa agenda, ela consegue implementar essas medidas de maneira preventiva, reduzindo possíveis riscos, reduzindo possíveis ações judiciais, estando mais preparada para lidar com os contratos que elas vão celebrar com as empresas, os contratos de fornecimento que elas vão celebrar com as outras empresas da cadeia produtiva, e também ganhando destaque. E aí, Ana, tem uma coisa que você está comentando e me fez lembrar. E também, a gente que às vezes, eu também sou uma pequena empresária, e a gente tem a responsabilidade também social, porque assim... Definitivamente. A empresa, ela vai até um certo ponto, depois ela também, vamos dizer assim, os riscos vão em cima da pessoa física também, né? Porque a hora que você abriu ali um contrato social que você assinou, não é somente a empresa, você tem um responsável, você representa ali uma série de coisas que você assumiu o compromisso de cumprir, né? E às vezes parece que no Brasil é aquela coisa assim, a pessoa física, a pessoa jurídica. Não, elas estão integradas, né? Sim, ainda mais do ponto de vista trabalhista, agora vestindo o chapéu de advogada também, hoje em dia a gente tem um mecanismo que é muito grandioso, que é a desconsideração da personalidade jurídica. Então é aquilo, né? Às vezes, mesmo uma demanda trabalhista, com a desconsideração, você consegue alcançar os sócios. E
bloqueio de de patrimônio via processo, é isso aí, isso, entendeu? é. Os empresários também respondendo. Respondendo. Se você consegue comprovar que existe uma ligação, né, ali societária, etc., você consegue chegar aos sócios. Então, assim, eu acho que a ideia de uma gestão, de uma governança responsável... Além de ser muito gostoso, de você produzir um negócio e você saber que ele está correto, né? Definitivamente. Acho que esse é o principal motivador, colocar a cabeça no travesseiro. E ainda está dentro da legalidade também, que é uma obrigação de todos, né? E eu acho que é um espaço de exemplo também. Hoje, grandes empresas, elas têm projetos de integração com pequenos e médios empresários que fazem parte da sua cadeia produtiva para trazer bons exemplos. Vou dar um exemplo para vocês de uma cliente minha, que fiz um trabalho incrível também, e que eu fui participar de um evento com eles no ano passado, que é a Natura, com a Aliança Regenerativa. Eles têm um trabalho incrível de engajamento dos fornecedores para que eles também mostrem o que estão fazendo na implementação de programas ESG e comecem a fazer um círculo virtuoso, de fato, mostrando para os seus clientes, mostrando para os seus fornecedores que eles também podem se engajar nisso. Então, eu acho que é a liderança pelo exemplo, o bom exemplo. O bom exemplo. Você falou da Natura e a gente nem combinou sobre isso, mas ano passado eu dei uma palestra sobre imagem e reputação, e a empresa que tem a melhor imagem no Brasil é a Natura. São incríveis. E por que eles têm a melhor imagem? Porque eles estão ligados realmente às causas do ESG, do ESG, né? Então, e a empresa ela acaba tendo um valor de mercado melhor. Nessa palestra que eu trabalhei sobre imagem e reputação, uma coisa que me chamou muito a atenção. Vários presidentes, vários shows, eles falaram o seguinte, que eles, mesmo uma linha sendo assim, rentável, eles deixariam de produzir se ela tivesse problema de ESG. Outra coisa, as empresas que têm programas de ESG, elas têm um valor de mercado melhor. Então, assim, acaba sendo um ciclo virtuoso do bem, né? Sim, é algo muito positivo. E é aquilo, né, o exemplo que parte de cima. Eu acho que aqui a gente só tem que tomar cuidado com algumas discussões sobre greenwashing e social washing e os outros washings, né? Que são aquelas propagandas enganosas que podem prejudicar, de fato, a imagem da empresa. Então, a empresa tem que ser responsável, tem que ter uma governança responsável e também ter ali, fazer, né, praticar isso. Ela tem que praticar, ela tem que mostrar que ela pratica e praticar efetivamente. Perfeito. Algumas das coisas que estão aqui nesses outros slides também já foram ditas, então, porque esse ESG trouxe alguns dos compromissos que eu já mencionei na palestra. Sim, é verdade. Trouxe alguns outros aspectos relevantes. As algumas das questões positivas, de fato, que a gente também já mencionou aqui. E acho que a gente tem que fazer, de fato, sempre uma análise, né? Termino minha fala falando sobre isso, que eu acho que aqui as empresárias e os empresários que estão nos assistindo precisam fazer uma análise honesta de como estão trabalhando com ESG nas suas respectivas empresas. Sem dúvida, e para isso, Ana, sem dúvida, também ter a ajuda de quem sabe sobre o que está falando. É verdade. Para trazer esses critérios todos. Então, agradeço Ana, mais olha, uma vez. também agradeço essa conversa aqui com a gente. Foi muito bom a gente ouvir a Ana falando sobre isso e trazer essa clareza, porque é um assunto que às vezes a gente conhece, mas a gente não conhece com a profundidade que merece. E às vezes pequenas ações a gente consegue implantar no nossos negócios, nas nossas empresas. Vai entrar numa outra parte, que a gente vai conversar com o arquiteto Alígia Haddad, que já trabalha aí na área de meio ambiente há um bocado de anos, ele vai contar um pouquinho para a gente, mas ele vai falar como a gente pode utilizar recursos que a gente já gasta pagando o nosso imposto de renda, né? Ou seja, as empresas pagando esse imposto de renda, como que ela pode aproveitar esses recursos para fazer ações de comunicação que envolvem o ESG. E é um assunto que no Brasil, eu fiquei até triste quando eu soube que apenas 4% das empresas brasileiras utilizam esse recurso, e 4% das empresas que podem utilizar, ou seja, daria para a gente trabalhar muito mais. A gente reclama tanto que um dos nossos grandes problemas no Brasil é a educação, né? E eu acredito que esse trabalho dos projetos incentivados é uma saída muito importante. A empresa já desenvolve vários papéis sociais, mas ela poderia ser esse também. Quero agradecer aqui o Alídio por estar conosco. Tudo bom? Muito obrigado, Dixie. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Alídio, conta pra gente um pouquinho o que é esse projeto da Semear. Então, a Semear é uma empresa desenvolvedora de conteúdo
conteúdos educativos para campanhas, voltado para campanhas de conscientização, estruturados nos 3 eixos, no social, ambiental e saúde. Com apenas 2 únicos objetivos: trabalhar a qualidade de vida e a preservação do meio ambiente. Nós não trabalhamos com diversão, a gente trabalha com institucional. Sim, porque até uma coisa importante, né, Lídia? Às vezes a pessoa imagina que esses recursos que a gente tem de projetos incentivados da Lei Rouanet é somente, por exemplo, para a área de cultura, que é muito importante, né? Mas tem uma vertente também que a gente pode trabalhar esse projeto social, porque às vezes os projetos sociais podem começar no nosso nicho de colaboradores da empresa, né? E chegando até as comunidades, não é isso? Exatamente. Nós conseguimos convencer o Ministério, normalmente, o que é comum, a Lei Rouanet aprovar projetos de filmes, teatro, shows, mas né, elas não costumam ter o hábito de aprovar projetos na área da educação. E nós conseguimos demonstrar a eles que o quê? Que educação é cultura. Sem dúvida. Inclusive com uma das falas da Fernanda Montenegro, inclusive numa das falas dela, ela demonstra isso, né? Então, a parte da educação, a educação faz parte da cultura. E quando você trabalha com institucional, nisso, que tudo que está sendo colocado, como a própria Ana Cláudia, ela citou a importância das empresas trabalharem com a sociedade como um todo, envolvendo os seus colaboradores, envolvendo a sociedade como um todo, envolvendo os seus prestadores de serviço, os seus colaboradores, é muito importante, né? Então, nós desenvolvemos esse projeto, a gente trabalha com isso há 40 anos. Há 40 anos. Nós começamos o primeiro projeto foi feito na Prefeitura de São Paulo, Adote uma Árvore. Nossa, eu lembro desse projeto. Pois é, foi trabalhar, foi na Praça da Paz, no Parque do Ibirapuera. Esse projeto foi um projeto que não tinha esse viés ESG. Ele tinha um viés social, um viés ambiental. Ambiental, sim. Que inclusive, foi parte da fala da professora Ana Cláudia. Então, ela cita isso. Daí, depois, veio-se o quê? O que o ESG hoje? É a antiga responsabilidade social, que depois virou responsabilidade socioambiental, depois virou sustentabilidade, e hoje é ESG de uma forma bem mais ampla. Essa é a ideia do projeto. Agora me conta um pouquinho, que tipo de materiais que a Semear desenvolve, né? Porque, assim, educação é um tema amplo, né? Então, e que tipo de material que, por exemplo, eu tenho uma empresa, depois a gente vai entrar um pouquinho aqui para falar como que o Rotary está nesse processo, mas que tipo de materiais que a Semear prepara? O que nós conseguimos demonstrar para o Ministério da Cultura é que nós desenvolvemos 2 tipos de materiais. O primeiro é o material impresso, que são história em quadrinhos, cartilhas, folders. E aí para toda a faixa etária. Papel bandeja, selo adesivo, colecionável, na parte impressa. E na parte digital, animação, e-book, games e aplicativos. Que pode ser só a parte impressa, ou pode ser apenas a parte digital, ou híbrido, o impresso agregado ao digital por meio de um QR Code. Então, você tem acesso. Então, quando você trabalha na parte cultural, quando você mescla a educação com arte, que isso é arte... Porque imagina, dá para criar personagens, dá para criar histórias em quadrinhos, né? Que a gente aprende de uma maneira mais gostosa até, né? Então, isso é uma coisa interessante que você falou, para criar personagem. Tudo que a gente desenvolve, nós não temos materiais prontos, pré-prontos. A gente trabalha material, todo o projeto sob demanda. Então, a gente desenvolve o personagem que o cliente necessita, que ele precisa, a temática que ele precisa, desde que esteja dentro do social, desde que esteja dentro do ambiental, dentro da saúde. Então, estando dentro do cultural, estando dentro de um desses eixos, a gente pode escolher o tema que mais o patrocinador necessitar, entendeu? Entendi. E pode ser só impresso, digital ou híbrido. Não, eu entendi. Agora, Leide, conta pra gente um pouquinho como foi essa parceria com o Rotary, porque o bacana disso é que você consegue disseminar para um grande número de empresários, um grande número de executivos que podem estar levando isso para as empresas que eles trabalham, ou para os próprios empreendedores. Conta um pouquinho de como é essa parceria. É assim, tem uma história, é importante falar um pouco do meu passado, do meu história e como chegou nisso. Eu sempre venho contribuindo, colaborando com o Rotary,
de uma forma, de outro lado da mesa, né? Sempre como colaborador. Por quê? Porque eu acredito, entendo e sempre entendi que o Rotary tem um papel muito importante social na sociedade como um todo, no mundo como um todo. Sim. Mas eu sempre conversei com vários governadores e falava, e citava, você tem que fazer 3 perguntas para uma pessoa que não é rotariana. A primeira, você é rotariano? Você conhece o Rotary? A segunda pergunta, você acha que é uma entidade séria? A terceira pergunta, o que projetos você conhece do Rotary? A primeira e a segunda pergunta, facilmente ele responde, conheço o Rotary, é uma entidade séria, porém, quando você fala que projetos que você conhece do Rotary, quem conhece, conhece da Polio, que é um projeto que foi mundial, Sim. e teve maior envergadura. Maravilhoso. Então, eu coloquei isso, tenho colocado isso ao longo de mais de 10 anos, 15 anos, que era importante que o Rotary passasse a ter projetos que dessem uma visibilidade para o Rotary. Sim. E com o quê? Com a criação do Rotary Clube Satélites, Rotary Clube São Paulo Satélite SG, eu vi sentido em fazer parte do clube. Perfeito. Porque eu tenho como contribuir por conta do meu histórico, do meu passado, meus projetos. E aí eu passei a ingressar no Rotary, no ESG, para quê? Para a gente poder desenvolver e criar esses projetos dentro da linha do ESG. E por que essa parceria? Porque a gente pode estar divulgando, como estamos fazendo hoje, aqui esse painel será divulgado a todos os clubes, né? Está online a todos, e será, para aqueles que não assistiram, será enviado, que todo empresário que puder trazer, ou trouxer um empresário, ou todo o clube que puder trazer um empresário que possa vir patrocinar o projeto, seja por verba de marketing ou lei de incentivo, porque nós temos os projetos aprovados na Lei de Incentivo à Cultura, esse projeto ele não ele é só trabalhado dentro daquele clube, como ele é compartilhado com todos os demais clubes do Brasil. Ou seja, se a gente fizer um exemplo aqui no projeto de coleta seletiva, ele vai também ser compartilhado com todos os clubes essa boa prática. Não só com todos os clubes, só para você ter uma ideia, hoje a gente tem como parceria, como hábito, e isso foi um exemplo que nós tivemos na Prefeitura de Salto, como empresa que patrocinou um projeto. Todo projeto que é patrocinado por uma empresa, ele é compartilhado com todos os clubes do Rotary Club, ele é compartilhado com a Undime, que é União dos Dirigentes Municipais de Educação, que congrega todos os secretários municipais de educação do país. Ele é compartilhado com o Ministério Público do Estado de São Paulo, ele é compartilhado com a CUFA, que é a Central Única de Favelas, para quem não conhece, ele é compartilhado com os clubes esportivos, como o Esporte Clube Sírio, Monte Livre, por quê? Porque nós temos uma parceria com o Sindiclube. Então, nós doamos esse projeto para o Sindiclube, para que o Sindiclube compartilhe esse projeto para com todos os clubes, e assim por diante. Então, e podemos doar para quem quiser. Essa é a ideia do projeto, para o quê? Para multiplicar, né? Multiplicar. Então, ajudar primeiro que os clubes apoiem os projetos, passem a o quê? Adotar medidas de ESG dentro dos seus clubes, seja ela numa causa social, ou ambiental, ou social, ou todas, e com isso dar toda essa multiplicação, toda essa Falando extensão. nessa multiplicação, vamos explicar um pouquinho também quais são os benefícios para as empresas que aderem, né, a esses projetos, né? Que pode ser com verba de marketing ou usando os projetos incentivados. Então, os benefícios para as empresas, primeiro que elas passam a ter o seu endomarketing, fortalece o seu endomarketing. Sim. Segundo, ele alinha a política da empresa dentro do ESG e dentro das ODS. Conforme foi colocado pela professora Ana Cláudia, muita empresa acha que o quê? Que você mesmo citou, que é uma questão não é voluntariado, filantropia. Não, não é. Exatamente não é isso. Não. Então, ele passa a ter o quê? Uma fidelização dos clientes, porque vocês citaram mesmo a questão da Natura, que a Natura atua dentro do ESG e ela passa a ter uma das melhores recomendações e reconhecimentos da sociedade. Sim, ela aumenta a visibilidade dela, a imagem é positiva. E eu acho até que para reter talentos também para os colaboradores. Exatamente. Porque ninguém quer trabalhar num lugar que ela não sinta esse carinho pelo lugar, né? Então, da primeira oportunidade, a pessoa sai também, exatamente. Né? Hoje o jovem a gente percebe, a gente vê que o jovem ele não está trabalhando numa empresa só pelo salário.
ele quer estar inserido, quer entender valores da empresa. Sim, Hoje, e a repercussão não é só local, né, como a professora Ana falou, são vários locais que formam um global, né, então às vezes você está numa ação aqui, me recordo, que faz muito tempo, uma cafeteria americana, ela recusou um produto brasileiro, porque uma das fazendas tinha trabalho que não era bacana, que era trabalho escravo, né, então quer dizer assim, a repercussão é mundial, né, então tem tanto para o bem quanto para o mal, né, e já que a empresa tem esse recurso, que ela use para trabalhar todo esse lado, né, Walid? Exatamente, é porque ele contribui com toda a sociedade do seu entorno, como foi colocado há pouco. O projeto ele não fica só dentro do clube, ele é doado, ele é compartilhado na sociedade, no entorno onde ele vive. Entendeu? Mas explica um pouquinho mais de como que a empresa, por exemplo, a empresa, eu já tenho um gasto hoje com o meu imposto, eu estou no lucro real, né? Eu posso usar até 4%, é isso? Isso, 4% do lucro real. Toda empresa que paga os seus impostos por meio de lucro real, ele pode destinar 4% para o projeto. Para o projeto. E, por exemplo, se a gente estamos falando, nós estamos em março, se a empresa fala assim, poxa, mas se eu já paguei o primeiro trimestre do imposto, eu posso utilizar? Não, você pode utilizar para fazer uma compensação. Perfeito. Estando dentro do exercício fiscal, dentro do ano de 2026, aquilo que ele já pagou, ele pode fazer uma compensação nos próximos meses que ele vai pagar, se ele paga trimestralmente. Né? Tá, me traz um exemplo, Walid, tipo de uma empresa que você estava comentando de Salto, né, do Rio Tietê. Conta um pouquinho desse exemplo para a gente entender. Então, assim, eu fui chamado pela Secretaria de Educação e Meio Ambiente lá da Prefeitura de Salto, e eles tinham uma necessidade ambiental, porque toda a população achava que o rio era um grande esgoto, né, um grande lixo. E a população vem jogando lixo comum, normalmente jogando seus lixos, seus dejetos ao longo do rio. E a prefeitura precisava fazer um trabalho de conscientização, só que eles não tinham recurso próprio. Como eles não tinham recurso próprio, eles foram buscar uma empresa local, que foi a empresa York, que pagavam seus impostos por meio de lucro real, que se pudesse contribuir com algum dos nossos projetos. Nós temos vários projetos aprovados, né? Tem projetos de diversas ordens. Então, ele escolheu, dentro do recurso dele, dentro da capacidade financeira dele, ele escolheu um projeto e nós desenvolvemos um e-book. Então, esse projeto, depois que desenvolvemos o e-book, desenvolvemos 2 arquivos, que foram um e-book e uma contação de histórias. Utilizamos personagens locais, como que bacana. Sobre Ou seja, está inserido ali na região. Exatamente, né? Local, porque foi solicitado que alguns personagens que já haviam sido trabalhados no município, eles fossem fortalecidos. Que legal. Então, nós fizemos isso. Então, desenvolvemos. Respeitar a característica, né? Esse acho que é um dos comportamentos que exatamente, a professora comentou também. Aí entregamos para a Secretaria de Educação e Meio Ambiente, e quando terminou o projeto, chamei a empresa e falei, York, você gostaria que eu fizesse o seu marketing em outra localidade? Ele me perguntou, como assim? Eu fiz uma contribuição para a Prefeitura de Salto. Falei, sim, mas vou te perguntar, como chama o projeto que você patrocinou? Ele falou, Ame o Rio Tietê. Falei, pois é, o Rio Tietê, ele não nasce e não morre em Salto, ele passa por 64 municípios. Foi aí que a gente passou a doar o projeto. Não só doamos para os 64 municípios, como doamos para a Undime, doamos para os clubes, Clube Sírio, doamos para o Ministério Público, doamos para a CUFA. Ou seja, ele teve uma... E outra, na Tietê é Brasil, né? Aquela coisa assim, aquele rio que a gente tem um carinho, né? E a gente sabe que é um rio que se ele for bem cuidado, né? Em cada pedacinho dele, né? Você acaba cuidando, sim, né? Que legal. E esse projeto, estou trazendo aqui para os clubes que tiverem interesse, nós queremos também doar para os clubes. Que lindo que este rio, Lica! Quantos peixes! Este é o Rio Tietê. O nome vem da língua tupi-guarani e significa água verdadeira. Então, e a situação piora ainda mais quando a cidade não tem um bom sistema de saneamento básico. Saneamento básico? E a situação piora ainda mais quando a cidade não tem um bom sistema de saneamento. Dá um e-mail para nós. semearprojetos.com.br para a gente poder enviar o projeto para vocês de uma forma totalmente gratuita. Que bacana, Walid. E eu acho que é muito interessante essa coisa de que um projeto ele começa num lugar e ele pode se expandir, né?
Walid, eu sei que a gente está quase terminando o nosso tempo, a gente tem que chamar a Suelen para aqui, até vou me despedir, vou deixar... Eu queria, Walid, enquanto eu chamo a Suelen para vir para cá, que você falasse um pouquinho mais de como as pessoas podem também estar compartilhando isso, né, conversando com a Semear, buscando, né, essa possibilidade de parcerias, né? O Rotary Clube SG, ele tem o objetivo esse, exatamente levar a todos os demais clubes e outras entidades, né, além do principal aqui, o projeto, esse fórum esse painel foi construído principalmente para levar aos presidentes dos clubes os seus projetos, né, e poder mostrar para eles que eles podem passar a inserir as suas ações dentro da linha do ESG e também poder compartilhar com os empresários para que eles venham patrocinar o projeto. Essa é basicamente a ideia da proposta do nosso projeto. Muito bem, Walid, que maravilha de papo, gente. Eu vou te falar que eu aprendi muito, foi muito benéfico. A explicação da doutora Ana Cláudia, a sua explicação, trazer para a realidade, né? Porque eu não sei vocês, mas quando eu vejo todo esse movimento, me suscita uma vontade de querer ajudar de alguma forma. Então, se você está nos assistindo, o nosso muito obrigada pelo seu tempo. Agradecer também a nossa querida Dirce, jornalista, que trouxe todas essas questões para nós, e, em especial, o nosso presidente do Rotary Clube Satélite USG, o doutor Geraldo Witter. É um prazer estar aqui com vocês. Quem quiser assistir novamente esse vídeo, nosso bate-papo aqui vai estar disponível na plataforma YouTube, Instagram, e se você quiser saber mais, está aparecendo aqui na tela, gente, mande um e-mail, contato@semearprojetos.com.br, vai estar aqui no chat também, e caso você esteja assistindo nas outras plataformas, lembre-se de nos seguir no @ do Rotary Clube São Paulo, no @ do Semear Projetos, no Instagram, e também no canal do YouTube, que esse vídeo vai ficar gravado, tanto no YouTube da Semear, quanto no YouTube do Rotary Clube São Paulo. Foi um prazer, muito obrigada, Walid. Obrigado a você, Suelen, obrigado por contribuir conosco, é fundamental a sua participação, muito querida, e agradeço a todos que participaram e vieram contribuir com essa mensagem para poder levar para todos os clubes e a sociedade em geral. Muito obrigado. Compartilhem, o mundo melhor depende de cada um de nós. Muito boa noite e até a próxima. Boa noite.